Estamos aqui em Itapuá, Santa Catarina, para falarmos um pouco, né? Participarmos dessa Semana da Família que tá sendo promovida pela URI. Então, um dos textos que nos foi pedido para falar hoje foi o texto A Perspectiva Espírita da Educação, de Cecília Rocha. Eu achei um texto muito interessante, gostei demais disso. E antes de eu iniciar com a minha fala, eu acho que é sempre bom a gente saber, né, quando a gente ouve alguém falando, de onde essa pessoa fala. Então, meu nome é Ana Valente, eu sou espírita, sou aqui da CECI, Comunhão Espírita Cristã de Itapuá. Sou psicóloga de formação, né? E trabalho também na assistência social aqui do nosso município. Por que eu achei esse texto muito interessante, né? Uma pelo subtítulo dele também, que é o maior desafio da educação, ensinar a pensar. Eu achei isso de fundamental importância, principalmente para nós espíritas, discorrermos um pouco. Bom, nós sabemos, dentro dos estudos que nós fazemos, dentro das nossas palestras, né, que uma das questões mais preciosas para o espiritismo é o pensamento crítico, né? Isso a gente tem até um sistematizador, que foi um grande pedagogo, né? Ele, acima de tudo, para quem conhece a história, sabe que antes dele fazer toda essa sistematização, ele foi uma pessoa que ele pesquisou bastante, ele usou o pensamento crítico dele. Não fosse isso, talvez não tivesse elaborado com tanta grandeza, né, com tanta maravilha, as obras que nós temos de Allan Kardec, né? Então, acima de tudo, o próprio Allan Kardec foi alguém que desenvolveu uma noção de pensamento crítico muito forte, né? Bom, então vamos começar pelo seguinte. O que vem a ser um pensamento crítico, né? O que a gente quer dizer com pensamento crítico? Por que seria importante pensar de forma crítica? E aí, automaticamente, a gente já vai falar sobre uma outra diferença que é muito importante a gente colocar aqui também. Uma ideia vai encadeando a outra, um pensamento vai encadeando o outro. Então, antes de nós falarmos da questão da massificação, que o texto aborda muito bem, né? Como essa noção de uma espécie de globalização da informação, né? Nós ficamos sabendo muita coisa em tempo real, a tecnologia é fantástica nesse sentido, mas também ela traz algumas questões que requerem reflexão, que é realmente até onde a massificação ela é prejudicial, até onde a massificação é um processo social que está acontecendo a partir das mídias, de tudo. Bom, a primeira distinção que nós temos que fazer é sobre o que é informação e o que é conhecimento. Então, para desenvolvermos, transformarmos uma informação em conhecimento, é que o mediador disso vai ser justamente o pensamento crítico. Informação é tudo que a gente recebe, né? A gente recebe, e hoje é muito propício falar nisso, porque a gente recebe desde fake news até notícias médicas com seriedade, enfim, tudo é informação. Informação é aquilo que chega aos nossos ouvidos, a nossa percepção, né, aos nossos sentidos. Tudo é informação. Então, os sentidos captam a informação. Agora, quando recebemos a informação, o que é que a gente faz com essa informação? E aí é que vem toda a questão que o texto quer desenvolver, né?
como é que um professor, como é que um educador ajuda, se torna um mediador, né? Eu vou até descartar um pouco a ideia do ensinar a pensar, porque pensamento é um atributo, é uma característica já do ser humano, né? Nós não precisamos ensinar alguém a pensar, né? Já é uma das funções mentais que nós temos. Eu penso que o que nós podemos fazer é como sermos mediadores das crianças e dos jovens, e mesmo de alguns adultos, naquilo que nos orienta o pensamento a pensar de forma correta. O que a gente quer dizer com forma correta? Justamente desenvolver um pensamento crítico, fazer com que o pensamento se pense, né? Pode parecer até um termo estranho, né? O pensamento se pensando, mas quando o pensamento se propõe a se pensar, é que ele entra no processo de reflexão. Eu parar e tentar pensar, né? O que eu estou pensando nesse momento? Quais são as ideias, quais são as construções que estão vindo à minha mente? Isso é um primeiro passo muito importante, porque quando a gente vive ligado no automático, assimilando informação com essa rapidez toda, não dá tempo dessa reflexão, não dá tempo do nosso pensamento se pensar, não dá tempo da gente fazer uma análise. A impressão que dá é que os sentidos se tornam somente porta de entrada e ponto. A informação acessou e ali para. E a gente sabe que não é isso que o Espiritismo propõe, né? Outra questão que está muito ligada à questão do Espiritismo é nós transformarmos, de que maneira nós transformamos informação em conhecimento e transformamos conhecimento em autoconhecimento. Porque isso está muito ligado à questão da doutrina espírita. Em que momento? O Espiritismo ele propõe, acima de tudo, a questão do livre-arbítrio. E nós sabemos que só é possível que alguém tenha o livre-arbítrio quando a pessoa tem a liberdade de escolher. O livre-arbítrio é isso. Então, de que maneira isso vem ao encontro do que a doutrina espírita nos fala? Primeiro de tudo, para que eu possa fazer uma escolha, para que eu possa tomar um caminho, é preciso que eu tenha uma detenção da minha atenção, das minhas funções mentais reunidas, para que eu possa fazer uma análise desse caminho, para que eu possa fazer uma análise da decisão que eu tenho que tomar. Se eu traço um caminho baseado apenas no modelo da massificação, da rapidez da informação, daquilo que é do imediato, daquilo que é rápido, não foi necessariamente um livre-arbítrio, foi muito mais uma reação a tudo que acontece nesse meio que eu estou inserida. Então, é o primeiro ponto que já vem ferir aquilo que a doutrina espírita mais zela, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é aquilo que transforma toda essa informação em conhecimento e que vai transformar conhecimento em autoconhecimento. Para que eu tenha livre-arbítrio, eu tenho que ter responsabilidade, né? E para que eu tenha responsabilidade, eu tenho que ter necessariamente um pensamento crítico, um pensamento autônomo, que é outra questão do espiritismo também, né? Lidar com autonomia e heteronomia. O espiritismo, ele o tempo inteiro nos fala da forma pedagógica como é construída, desde a nossa ideia de reencarnação, como escolha própria, como escolha autônoma, né? O espiritismo não tem, por exemplo, você tem que fazer isso porque Deus quer, você tem que fazer aquilo porque o padre quer, o espírita quer, a sociedade quer, a professora quer, o seu pai quer, a sua mãe quer e que sabe Deus mais quem que quer, né? Não, o espiritismo ele vai nos aperfeiçoar
de uma forma tal que nós simplesmente vamos fazer opções mais éticas, não porque a gente vai barganhar com um lugar bom no céu ou com uma possível futura reencarnação com menos atribulações. Nós simplesmente não vamos fazer aquilo que os valores menores muitas vezes nos conduzem a fazer porque a gente não quer fazer. Porque nós sabemos quais são os danos que isso causa, tanto a nós quanto aos outros. Então, isso é um pensamento autônomo, isso é um pensamento crítico, é um pensamento avaliativo, que é outro ponto da doutrina espírita, né? Romper com a heteronomia de deuses que castigam, que ditam regras, que dizem o que temos que fazer ou não temos que fazer. E aí a gente faz muito mais por coerção do que propriamente por entendimento. Então, por aqui vocês já vão começando a perceber a importância que é para o espiritismo o fomento ao pensamento crítico. Porque é somente através do exercício do pensamento, somente através do exercício da análise do nosso pensamento e dos fatos, que nós vamos conhecendo, nos conhecendo e agindo no mundo de forma responsável. Bom, o bom pensar, por assim dizer, né, hoje tem alguns teóricos, inclusive da psicologia transpessoal, né, que é uma belíssima linha que está surgindo aí com muita força. Então, os bons pensadores, eles dizem o seguinte, olha, as formas que devemos auxiliar, não é ensinar o jovem nem a criança a pensar, volto a dizer, né? Porque não se ensina a pensar, pensamento é uma função mental que nasce com o ser humano. Mas como a gente reconhece o bom pensar? Como a gente reconhece o desenvolvimento do pensamento crítico? Como é que eu sei que eu estou pensando e indo numa direção de um maior desenvolvimento? Então eles dizem o seguinte, olha, são basicamente 4 funções que seria interessante desenvolvermos quando nós estamos recebendo informação e adquirindo conhecimento. Quais são essas funções, então? Seria a função cognitiva, né? Porque sem ela realmente fica difícil nós nos apropriarmos do que está acontecendo e transformarmos informação em conhecimento, então a função cognitiva. Precisamos trabalhar as questões emocionais, porque tem um autor muito interessante, um filósofo muito interessante, vários de vocês já devem ter ouvido falar, no Immanuel Kant, que ele fala na crítica da razão pura, quando ele diz que tem coisas que a razão pura não dá conta necessariamente de explicar sozinha. E isso é ótimo, porque a razão, a cognição, a racionalidade, a emoção, a sensação, a intuição, né, que são as 4 funções que eles citam para um bom desenvolvimento de pensamento, não agem sozinhos. Né? Nós não temos uma caixinha que diz assim, agora eu vou racionalizar, agora eu vou sentir, agora eu vou intuir, agora eu vou me emocionar. O ser humano ele é um ser que ele trabalha em conjunto com as suas funções mentais. Todas as suas funções mentais estão unidas para que nós possamos compreender o mundo que nos cerca, para que nós possamos avaliar o mundo que nos cerca. Tem um outro pensador, né, estruturou muito bem algumas questões da pedagogia histórico-culturalista, que é o Vygotsky. E o Vygotsky diz assim, se nós quisermos agir separando, né, isso é um pensamento bom porque é racional, porque hoje nós estamos na época da racionalidade, né, uma ciência muito materialista, extremamente materialista, onde ela ainda se recusa, a academia propriamente dita, se recusa a um debruçar-se sobre essas questões da espiritualidade, né, que fazem parte do ser humano, é condição do ser humano, é natural do ser humano, e nós vemos aí a ciência muito relutante, né? Então deixa de lado as questões
da espiritualidade, as questões dos fenômenos de mediunidade, dos fenômenos de telepatia, paranormais, enfim. E a ciência ela tem que ser aqui, desse jeito, distanciamento entre objeto e pesquisador, e hoje a gente já sabe que balela, né? Que já tem aí um grupo muito forte, graças a Deus, né? Já pensando numa ciência que pretende a inclusão dessas questões todas naquilo que pretende explicar o mundo e o ser humano. Então, a integração disso, né? E o Vygotsky ele diz o seguinte: quando a gente pretende desintegrar o ser humano, né? Isso é razão, isso é emoção e como se fossem caixinhas, ele diz assim: é o mesmo que um cientista tentasse pesquisar como é que a água apaga o fogo. Por que a água apaga o fogo? Aí ele pega lá a molécula de hidrogênio e de oxigênio e ele sai horrorizado, porque aí ele chega à conclusão que o hidrogênio é inflamável e que o oxigênio mantém a combustão. E aí ele não entende mais nada, que ele vai dizer como pode então apagar o fogo. Porque não dá para separar, é a composição, né? E o mesmo ocorre conosco. Então, se quisermos separar, né, o que é o bom pensar, o que é o pensar crítico, como sendo pura e simplesmente racional e uma função única da razão, também não vamos chegar no bom pensar. Tudo aquilo que vem no sentido de desagregar as funções mentais e o ser humano não vem num bom sentido. Então, esses pensadores, eles dizem o seguinte: o bom pensar e o pensamento crítico e a educação tem que refletir a necessidade cada vez mais premente de trabalhar as crianças e trabalhar a educação e a relação ensino-aprendizagem não mais como essa coisa dicotômica, né? O professor sabe tudo, o aluno, né? Aluno sem luz, não sabe nada. Né? Ele está ali, ele senta passivamente, fica absorvendo o que o professor fala, que é um outro grande equívoco da educação, porque o aluno, se ele absorve aquilo que vem do professor sem que ele questione, sem que ele busque, sem que ele avalie, é a mesma forma que nós estamos criando de quando ele abre uma das mídias sociais, encontra lá porções de informações que vão desde fake news até informações que podem ser consideradas um pouco mais seguras, né? Mas é o hábito que a gente está criando a partir de uma escola, inclusive do século XIX, onde o aluno ia lá para assimilar conhecimento, mas não conhecimento construído por ele, conhecimento de um outro que jogava para ele aquilo e ele ficava naquela forma passiva. Então é muito importante que pais, educadores e sociedade como um todo, porque a educação não se dá somente na escola, né? A educação e nem somente na família, né? Nós temos aí uma pergunta bem interessante que é: quem educa o educador? E aí nós temos toda uma sociedade educando o educador. Nós temos toda uma sociedade cheia e repleta de valores que, sem que a gente perceba, nós vamos reproduzindo, inclusive no próprio ambiente escolar. Né? No próprio ambiente escolar, talvez tenha que fazer também uma crítica ao modelo que vem utilizando na relação ensino-aprendizagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma educação primária, né? Que é a educação da família, né? Aquela educação que a gente vem desde pequenininho, pai e mãe, tentando passar o que é educar, né? No sentido mais amplo. É tentar mostrar como é que o mundo funciona, como é que a gente pode estar no mundo de uma forma que nos ajude a nos desenvolvermos como seres individuais e como seres coletivos acima de tudo. E hoje a gente está vendo que alguma coisa está falhando, porque nós somos muito mais incentivados para uma educação individualista, né? De valores menores, né? Nós estamos numa educação aí que está entre o ter e o parecer o tempo inteiro. Ela oscila entre o pêndulo, ter e parecer. Eu tenho que adquirir coisas e eu tenho que parecer feliz, né? Tá aí
o Facebook que não nos deixa mentir. É só abrir que nós vamos ver fotos e mais fotos e mais fotos, eu e minha comida, eu num passeio, eu sorrindo, eu pondo depois de cílios postiços aparecendo, enfim. É uma sociedade do espetáculo, uma sociedade do parecer. Eu tenho que parecer feliz, eu tenho que parecer bem, eu tenho que parecer potente, né? Eu tenho que adquirir, eu tenho que mostrar para o outro que eu como um prato de camarão, eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho um carro novo, eu tenho que mostrar tudo, né? Tudo que eu vou adquirindo é preciso que eu mostre para o outro, porque eu tenho que parecer uma pessoa bastante imponente na sociedade, porque nós vivemos uma sociedade de extremo materialismo, né? É uma sociedade que ela tem um culto muito mais aos valores materiais do que ela está oferecendo conhecimento dentro de valores maiores da espiritualidade, né? Então, acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer, tentando desenvolver cognição, emoção, sensação e intuição num ser humano que está sob a nossa responsabilidade para o auxílio ao seu desenvolvimento, que valores eu quero passar para essa geração? Né? A gente ouve muito assim, porque as crianças de hoje, porque os adolescentes de hoje. Gente, balela. Não existe adolescente de hoje nem criança de hoje. Existe adulto de ontem e adulto de hoje. O educador da criança e do adolescente será sempre o adulto. Né? Então, se nós estamos achando esquisito alguns procedimentos do adolescente e da criança de hoje, não vamos nos esquecer que o adulto de hoje é que está educando. Então, cabe aí um meia-culpa, né, nossa, dos adultos dessa sociedade, sejam professores, sejam pais, sejam tios, enfim, todos os adultos, inclusive até quem a gente não conhece, que protagoniza cenas de violência, que protagoniza cenas de exploração ilimitada do planeta, de recursos naturais, que não fala uma cultura de paz, esse também nos educa. A novela que você assiste está passando valores, está educando. Né? Ela está passando informação e está educando. Ela está mostrando ali como é que seria o que eles lá consideram como sendo boa educação. O desenho animado que o seu filho assiste, que parece super inocente, ele educa. Né? Ele educa dentro de uma cultura hostil, né? Tanto é que os desenhos estão sempre brigando entre si, eles estão sempre em guerra, eles estão sempre em luta, eles estão sempre em disputa. Isso é uma forma de educar. É uma forma de educar num modelo que não fala uma cultura de paz. Então, essa é a pergunta que todos os educadores, direto ou indiretamente, têm que fazer ao jovem. Né? Quais são os valores com os quais você convive? Experimentem fazer, inclusive, esse exercício de perguntar para os alunos o que eles acham importante no mundo de hoje e que eles gostariam de seguir. Né? Não fale nem ser, nem ter, nem parecer para não induzir. Né? Se você pudesse escolher o que você quer como qualidade, o que você destacaria, ou como habilidade, o que você destacaria? E comecem a observar se os filhos e os educandos vão falar de valores materiais mais do que eles vão falar de valores éticos, de valores espirituais, né? Transcendentes, por assim dizer. Então é muito importante que a gente faça isso para que a gente entenda como adulto, que não adianta nós dizermos, nós precisamos ensinar o jovem a pensar, mas pensar o quê? Né? O que nós mesmos estamos pensando para que a gente possa conduzir este jovem e esta criança aos valores mais nobres, aos valores mais altos. Porque a gente tem um mito que a educação pode tudo. Que educação? Qual educação? A educação materialista? A educação que nós hoje vivemos, que é uma educação
bastante centrada no indivíduo, ela é bastante centrada, ela caiu, rompeu com o coletivo, e hoje o que me interessa eu faço, o que não me interessa eu não faço. Primeiro eu, depois eu, agora então é minha vez. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que o pensamento crítico já tem que vir por aí, né? Por parte dos educadores e dos adultos. Quais são os valores que eu quero ser mediador entre o mundo e o jovem para que ele siga adiante, para que ele desenvolva esses valores, para que ele possa transformar o mundo de fato em uma caminhada próspera, né? Porque nós sabemos pelo Espiritismo que quem está aqui dá até a impressão que é mesmo um grande shopping center, né? Como se nós estivéssemos vindo num processo reencarnatório para nos desenvolvermos através de conhecimento, através de desenvolvimento de valores éticos. E a impressão que dá é que aí a gente entrou num shopping center e nos perdemos completamente. E aí a mercadoria, tudo aquilo de bonito tomou completamente a nossa mente e nós estamos aí quase que autômatos e adormecidos, né? E olhando a rapidez das coisas passarem por nós, olhando a demanda do material passar por nós, e nós, como pessoas que viemos aqui para ter um desenvolvimento maior, acabamos embotando o nosso aprendizado, embotando o nosso conhecimento e, o que é pior, né, propagando esse embotamento como sendo a normalidade, né? Tem um autor, 3 autores muito bons de um livro chamado Normose, a Patologia da Normalidade, o Pierre Weil, o Leloup e o Roberto Crema, que eles vão desenvolver muito bem esse tema. Como é que deixamos de ser transcendentes para acharmos que hoje isso é patológico, que o que é normal é esse materialismo, esse sono profundo que parece que estamos embotados, e que se nós dissermos para alguém que nós somos espíritos em experiência material, o esquisito somos nós, o horror somos nós, né? Então isso passou a ser patológico, você se entender como um ser transcendente, entender que no seu âmago você é um espírito num mundo material, para que essa vivência material possa ser pedagógica, para te criar conhecimento, para que você se desenvolva, isso é patológico na sociedade pós-moderna. Se eu não desejar uma Ferrari, um apartamento luxuoso e muito dinheiro, eu sou patológica. Então, é isso que nós temos que refletir quando nós formos falar na relação ensino-aprendizagem. Quais são os valores que nós vamos atuar na educação para que este conhecimento de fato valha a pena. Se por acaso também o educar não está sendo um projeto social perigoso. Por quê? Porque ele está educando, retirando dos seres humanos a possibilidade de conhecer o seu âmago como verdadeiramente ele é, que é ser espírito, né? Nós estamos matéria, nós somos espírito, né? Então, quando a gente diz como é que a gente transforma informação em conhecimento, então acho que entra muito isso, né? Desenvolvendo a razão, permitindo que os nossos alunos, nossos filhos, nossos jovens e nossas crianças desenvolvam intuição, desenvolvam sentimento, desenvolvam emoção, desenvolvam a cognição, sem que a gente queira que um se sobreponha ao outro, sem que possa parecer ridículo quando alguém fala em intuição e experiências que a intuição nos causa, né? Então, eu acho que isso já é um grande propósito. Como é que a gente vai ser um facilitador para que esses jovens e essas crianças tenham acesso à sua integralidade como ser humano? A sua integralidade é usar todas essas funções. E aí vem a outra questão. E como é que a gente integra um ser humano para que ele possa desenvolver uma boa forma de pensar
Mas como é que a gente vai transformar conhecimento em sabedoria, né? Como é que nós vamos dar este salto? Porque nós precisamos de seres humanos não só conhecedores, mas também sábios. Seres humanos que saibam equilibrar, saibam harmonizar, saibam ter uma linguagem e um entendimento de que nós precisamos urgentemente alterar o modelo de sociedade com o qual nós estamos vivendo e agindo. Que esse modelo social já está causando danos demais para muitos dos seres humanos. E isso a doutrina espírita pede muito. A doutrina espírita ela é, acima de tudo, coletiva. Você não vai se desenvolver sozinho, ela é dialética. O indivíduo se cria e se desenvolve na medida em que ele ajuda a desenvolver o outro, na medida em que ele está imerso num coletivo, né? Então não é uma corrida de sacos, aquela que tinha na escola, né? Que a gente entrava num saco, apitava e a gente saía correndo. Você não vai chegar ao final do seu processo reencarnatório aqui, primeiro, você vai chegar mais sábio. Essa vai ser a validade. Só que o sábio, dificilmente ele vai ser um sujeito individualista. Por quê? Porque ele já entendeu que o desenvolvimento só se dá no coletivo, né? Que por ação ou por omissão, esse mundo está como está. Porque aí a gente entra também nas redes sociais e está todo mundo criticando, né? O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa disso, o mundo precisa daquilo. A gente sabe a receita certinha de tudo que o mundo precisa. A gente não sabe como é que nós podemos dar isso ao mundo. A gente reconhece os valores superiores num outro, né? Nós já temos esse conhecimento. Puxa, olha, fulano, que pessoa harmônica, que pessoa pacífica, que pensamento crítico, como fulano analisa bem as coisas. Então a gente admira isso nos outros. E por que não admira nos outros e traz para você? Por que não romper com essa mesmice, esse estado de sonolência e embotamento do pensamento crítico, da emoção, da intuição, da sensação? Né? Por que não filtrar aquilo que me chega aos sentidos? Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro, nossos sentidos estão exaustos, né? De tanta luz, de tanta escrita, de tanta foto, de tanta imagem, de tanta fala, de tanto odor, de tanto paladar, de tanto tudo, e que não dá tempo de processar. Então nós precisamos transformar não só essa informação em conhecimento, como esse conhecimento em sabedoria. E aí a doutrina espírita, ela vai nos chamar muito a responsabilidade disso, né? De que nós não é uma doutrina, por exemplo, para quem desejaria ficar, como é que eu vou dizer? Desejaria ficar passivo. A nossa doutrina não é da passividade. Ela é a doutrina da atividade, ela é a doutrina do fazer, ela é a doutrina do mexer. Ninguém que vem para aprender, ninguém faz um processo reencarnatório, né, um projeto reencarnatório, para sentar aqui e ficar parado como se estivesse num shopping center degustando dos prazeres da vida. Se é essa a concepção, tudo bem, né, o que é bonito na doutrina espírita? Pode? Pode. Responsabilidade será sua sobre a escolha. Quanto mais alienado uma pessoa for, tanto mais difícil será ela tomar uma decisão autônoma. E quanto menos autônoma uma pessoa for, menos desenvolvimento ela terá. Isso é clássico. É clássico. Né? Uma criança vive na heteronomia. Porque tem lá o pai, a mãe orientando, faça isso, não faça isso. Essa é a idade da heteronomia. Vão primeiro mostrando como são as regras, para que depois a gente possa, preparado, tomar as nossas atitudes. No entanto, quando a gente observa, e isso não é só para criança, observem quando vocês estão diante de um adulto ainda heterônomo,
né? Um adulto que ainda eu não faço isso porque a lei, eu não faço isso porque Deus não quer, eu não faço isso. Provavelmente às escondidas ele faz, né? Quem tem aí que seguir regras de heteronomia, a partir da heteronomia, entre o seu desejo e o desejo do outro, a pessoa vai dar um jeito de arrumar um meio termo. E nesse meio termo é quando você passa a fazer ou disfarçadamente, ou de forma oculta, ou de forma barganhada. Então eu não vou fazer porque eu preciso ganhar tal coisa. Eu não vou fazer porque eu preciso ganhar outra coisa. Isso é barganha. E não é isso que a doutrina espírita nos pede. A doutrina espírita ela nos pede que desenvolvamos na gente o conhecimento, desenvolvamos o pensamento crítico, para que possamos ser autônomos e com a autonomia termos então o livre-arbítrio e a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Sejam elas escolhas feitas no coletivo, sejam elas escolhas feitas no individual que reflete no coletivo. Não existe um único ser encarnado ou desencarnado que ao tomar uma decisão ou fazer uma escolha não esteja atrelado a uma série de consequências que também vão refletir nos outros. Ninguém que toma uma decisão fica com ela sozinho, a não ser que more lá em cima, no meio sei lá, de uma montanha, assim mesmo, se tomar uma decisão ainda é capaz de prejudicar animais e o ecossistema. Então não tem como fazer isso, né? E aí nós precisamos pensar que a nossa educação, mais do que nunca, ela precisa desenvolver na gente o nosso lado sadio, o nosso lado saudável. Porque muitas vezes a gente adoece, né, de depressão, de neurose, de ansiedade, transtorno de ansiedade, e tem aí o DSM-5 é rico em nomenclaturas e sintomas de tudo que existe e que o ser humano pode adoecer, e o CID-10 também. Então nós precisamos, nós muitas vezes estamos doentes não só porque um lado patológico nosso se manifestou. Muitas vezes nós ficamos doentes por não ter manifestado o nosso lado saudável. Porque o ser humano ele é um ser humano que ele vem para o desenvolvimento. Ele vem para se tornar melhor. Ele vem para aprender e apreender com essa experiência material. Então é preciso que esse lado criativo, que essa espontaneidade, né, ou como diria Aristóteles, né, essa potência se torne ato. Uma semente de um carvalho, quando ela vem, ela é uma semente com a potencialidade de se tornar um carvalho. Então é preciso que o solo onde ela caia e o cuidador que vai plantá-la esteja ciente de quais são as necessidades desta semente para que ela possa brotar, né? Para que ela possa se tornar ato. O que é se tornar ato? Virar um carvalho. Ela pode morrer potência. O que significa? Uma semente que não brotou. Então o ser humano ele não só adoece por questões patológicas, né? Ele adoece muitas vezes porque aquilo que é saudável dele não pôde ser manifesto, seja por um motivo, seja por outro. Então os nossos jovens e as nossas crianças estão hoje enfrentando situações e se tornando, demonstrando comportamentos patológicos, muito mais porque eles estão presos dentro das suas capacidades e das suas potências, do que propriamente um jovem e uma criança que ficam diante de um computador, um jovem e uma criança que ficam diante de uma televisão, enfim, dos eletrônicos, sem poder viver a sua humanização tal qual a potência dela veio para fazer, será um jovem embotado, não é? Então, vamos ajudar que as nossas crianças, os nossos jovens, que são potência, possam chegar ao ato, possam chegar. E o que é chegar ao ato? É chegar na fase adulta, criativos, espontâneos, com valores superiores
até conseguirem transcender, é chegarem com valores éticos, não é ficar aprendendo diante dos eletrônicos ou ficar reproduzindo na escola do século XIX conteúdos que muitas vezes se recusam e tangenciam a questão da espiritualidade, tangenciam a questão dos valores maiores. E aí alguns vão dizer assim, ah, mas a escola é laica, ela não pode falar sobre religião. Eu não estou falando aqui sobre religião. Nós temos muitos agnósticos que têm todo um arcabouço ético, muitas vezes mais atuante e mais manifesto do que alguns religiosos, né? Então, quando a gente fala das questões espirituais, nós estamos falando da transcendência, nós estamos falando do quão maiores nós somos do que meramente essa casca que circula e caminha pelo planeta, querendo ter e parecer, né? É preciso que a gente descubra no nosso âmago quem somos nós, para que a gente possa desenvolver valores superiores, né? E disso emergir para transformar a nossa sociedade. Porque nós estamos numa sociedade que visivelmente nós podemos observar que está adoecida, que os valores sociais estão adoecidos. Então eu acho que está na hora de a boa educação e o pensamento crítico perceber que viver dentro desta normose não é mais possível e nem nunca foi o objetivo de qualquer processo reencarnatório, de qualquer projeto reencarnatório, do estarmos como espíritos na vida material, né? Estarmos aqui pedagógico, é para gerar aprendizado, é para gerar conhecimento, mas esse conhecimento não vai não vai florescer se nós não olharmos de forma crítica, tanto para o que nos é apresentado como conhecimento, como o que nos é apresentado como formas de relações sociais e vida. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Para não ficar tão longo. E espero encontrá-los numa outra oportunidade. Coloco-me à disposição para qualquer observação, para qualquer pergunta, né? E para quem quiser saber um pouquinho mais dos autores que eu aqui citei, ou os livros e tudo, pode entrar em contato conosco no site da CECI, da Comunhão Espírita Cristã de Itapuá, ou pode fazer um contato através da nossa página no Facebook, tá? Eu teria o maior prazer em conversar com vocês, tá bom? Espero que todos tenham gostado. É um tema bastante complexo, né? Obviamente ele não se esvazia numa palestra só de 43, 45 minutos. Ele é um tema de reflexão para a vida, ele é constante, ele é autoconhecimento, né? Tanto a doutrina espírita quanto a psicologia, quanto tudo isso nos chama ao autoconhecimento. O autoconhecimento ele é um processo, um movimento para a vida toda, material e imaterial, porque do outro lado também deveremos transformar conhecimento em sabedoria. Então fico à disposição de vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer ao convite de todo o pessoal da CECI que me confiou para fazer essa palestra, né? Uma gratidão profunda, um sentimento de gratidão profundo, porque significa que confiaram que eu possa ser capaz de fazer isso. E espero em breve estar aqui novamente, tá bom? Uma boa noite para vocês e fiquem conosco, porque essa semana terão várias outras palestras aqui. Até mais!